Boa noite para vocês. Hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é: faz sentido crer em Deus? Faz sentido crer em um Deus todo-poderoso que nos observa lá em cima, que cuida de nós aqui embaixo, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu vou apresentar alguns argumentos filosóficos e coerentes com a razão, a qual que a gente podemos sim acreditar que existe um Deus soberano, existe um Deus amor, todo-poderoso e justo. Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte: aquilo que causou tudo, e ele não pode ser causado por ninguém, é chamado a causa primeira, que a teologia, que a Bíblia Sagrada e nós cristãos chamamos de Deus. Mas tem um porém. Um ateu pode dizer: tá bom, mas se existe um Deus que criou esse outro ser, eu diria para ele: eu adoraria esse outro ser. Ou eu entro num retrocesso infinito, um alguém que criou outro alguém que criou outro alguém, ou eu aceito um ser que causou todas as coisas, mas ele mesmo não pode ser causado por ninguém, né? Tudo que começa e existe tem uma causa. Eu passei a existir, eu tive uma causa. Minha mãe, meu pai. Você passou a existir, teve uma causa. Sua mãe, seu pai. Um prédio passou a existir. Essa casa passou a existir, teve uma causa. Os pedreiros, os arquitetos. Entende? Então Deus, sendo a causa primeira, ele é incausável. Mas aí tem o seguinte. O ateu e os céticos, né? Os críticos da Bíblia. E até os críticos, os nihilistas, que crer que do outro lado do universo não tem nada, no céu não tem nada, é só essa vida e acabou. Eles dizem o seguinte: se Deus é todo poderoso e o mal existe, Deus é causador do mal? Ou se ele não é causador do mal, ele não é amor? Ele não é todo poderoso? Como resolver isso, né? É um questionamento que você pode estar tendo na universidade, na faculdade, na escola, né? Para estar minando a sua fé. Muito, seus filhos mesmo, né? Pode estar vindo com a convicção que existe um Deus, e quando entra na universidade, tem um professor de filosofia com toda a retórica de um pastor dizendo que Deus não existe. Essa coisa de religião é bobagem, entendeu? É para os fracos, que não conseguem lidar com o sofrimento da vida e cria um Deus, né? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele dizia isso, né? Que o ser humano tem uma necessidade de crer em Deus, mas esse Deus não existe, então ele cria um Deus, tá entendendo? Mas estranho, como que a gente nasce necessitando de algo que não existe? Existe alguma vitamina fora da natureza que nosso corpo precise e não existe na natureza? Não. Vitamina A, vitamina B, B1, B2, vitamina C, ambos nosso corpo necessita e existe fora da natureza. E que existe o oxigênio é porque existe o pulmão. Que existe o órgão reprodutor masculino, existe o órgão reprodutor feminino para copular. Entendeu? Então é sem lógica. Se a gente nasce tendo a necessidade de crer em um Deus, é porque esse Deus existe, né? A gente almeja a eternidade. Ninguém nunca conheceu a eternidade, mas você tendo uma dor de cabeça forte ou um diagnóstico, alguém da sua família ou você mesmo, de um câncer, você vai correndo para o hospital fazer um tratamento, porque você quer viver para sempre, mesmo que a gente saiba que a gente não vai viver para sempre. A gente quer. Da onde vem essa vontade de crer de viver para sempre? Entendeu? Sem conhecer a eternidade. Tá entendendo? Então não tem lógica o que Sigmund Freud, mesmo sendo um gênio, mas em relação a Deus, ele pisou na bola e pisou feio. Agora vamos lá, vamos resolver o problema do mal no universo, tendo um Deus amor poderoso.
A diferença entre ser todo-poderoso e fazer qualquer coisa é grande. Ou seja, se Deus pudesse criar a terceira margem do rio, Deus seria um Deus ilógico, tá entendendo? Se Deus pudesse fazer um quadrado, um triângulo quadrado, Deus seria ilógico, tá entendendo? Deus pode fazer tudo que está dentro do caráter dele. Deus é amor, Deus é todo-poderoso, Deus tem um monte de coisa que um Deus todo-poderoso não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus não pode pecar, tá entendendo? O livre-arbítrio é algo que foi colocado para nós. O que é o livre-arbítrio? É a escolha que você tem em poder fazer aquilo que você quer ou não. Tá entendendo? Mas aí, na metafísica, uma matéria da filosofia, existe a potência e o ato. A potência é tudo aquilo que existe na nossa mente, porém não tem realidade. Se você pensa em ter uma casa, nenhum ladrão pode roubar sua casa, porque ele existe em potência. Ato é algo que já está pré-existente. É algo que sai da sua cabeça, potência, e vira alto, realidade. Se por acaso essa casa que eu imaginei em ter eu tenho, um ladrão já pode roubar ela, porque ela acontece em ato, né? Em realidade. Com o mal aconteceu a mesma coisa. O mal no coração de Lúcifer, como potência, ele existiu, mas Deus não poderia destruir o mal. Tá entendendo? Mas aí se pergunta, por que Deus, então, o livre-arbítrio pode ser um engano, então, né? Porque Deus poderia escolher, essa pessoa vai ser salva, não, essa pessoa vai ser criada por mim, para me seguir, para me amar, e aquela que eu sei que já não vai fazer nada daquilo, por exemplo, Lúcifer, né? Essa eu não vou nem criar. Seria injusto por parte de Deus. Seria um Deus que não esconderia o jogo. Vou te explicar melhor. E com isso eu fecho o vídeo para o vídeo não ficar tão longo assim. Suponhamos que eu sou um diretor, um professor, melhor dizendo. E eu entro na sala de aula e digo o seguinte: todos os alunos têm a livre escolha de me escolher como um professor bom. Eu vou dar um papel e vocês me dão uma nota de 0 a 10. E os alunos vão lá dando de nota 0, 10, 0, 10. Uns dão 2, uns dão 0, uns dão 10, 0, 10. Eu separo uma pilha de 0, outra pilha de 10. Os de 0 eu passo em uma sala e trituro. O de 10 eu levo para o diretor. E o que o diretor vai pensar? Que toda a sala me acolheu bem. Mas isso não é verdade. Se Deus permitisse que só viesse à existência quem não rejeitaria o seu governo, Deus agiria como esse professor. Entendeu? Então, Deus não brinca com a história. Deus coloca as cartas na mesa. E um dia ele virá e vai nos resgatar desse mundo de pecado, desse mundo de maldade. Tá bom? Faz sentido crer em Deus, em um Deus todo-poderoso. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que você tenha uma bela, ótima noite. Um abraço, tchau.